o processo de revisão do plano diretor, nós tínhamos uma situação que foi colocada. Essa situação ela estava dada pela implementação do plano diretor de 2008. Então havia algumas inconsistências, incoerências com relação a esse plano, que foram corrigidas através dessa proposta que está sendo exposta agora. Dentro da síntese do que foi produzido, nós tínhamos a situação que estava encontrada através do plano diretor de 2008, o arcabouço de propostas que estão sendo revisados, como a lei de parcelamento do solo urbano, a lei de uso e ocupação do solo urbano, o código de obras e edificação e a reestruturação do conselho da cidade. Tudo isso finaliza com a implementação do plano diretor, ou seja, são as ações que vão ser praticadas a partir da aprovação desse apanhado de leis para que a cidade seja conduzida de uma maneira mais qualitativa. Pode passar, por favor. Então, o primeiro ponto, a gente tem uma série de pontos aqui que foram destacados no plano diretor atual. A situação que, enfim, é uma situação que nós estamos vivendo hoje. Existe uma série de inconsistências, de incoerências entre o plano diretor e as outras legislações urbanísticas que nós temos vigente, que fazem com que a gente viva numa situação de permanente insegurança jurídica com relação ao ordenamento urbano. O primeiro ponto é que o plano diretor de 2008 foi elaborado à luz do Estatuto da Cidade, mas não foram revisadas as leis urbanísticas que deveriam acompanhá-lo. Então a gente tem uma primeira situação, que é a questão do perímetro urbano. Nós temos uma expansão urbana que foi colocada pelo plano diretor de 2008, uma segunda expansão urbana que está dita na lei de uso, parcelamento e ocupação do solo, e algumas revisões que foram feitas que também alteraram esse perímetro. Então, na verdade, nós temos alguns perímetros urbanos e de expansão urbana vigentes, o do plano diretor de 2008 e da lei de parcelamento do solo de 097 de 1999. Isso por si já gera uma insegurança com relação àquilo que é permitido ou não dentro da cidade. Ou seja, se eu tenho dois perímetros urbanos e duas expansões urbanas vigentes, a gente não consegue assumir aqueles usos, atividades e ocupações que são possíveis dentro da cidade. O segundo ponto é que a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo de 99 não foi revisada à luz do plano diretor. Então nós temos um plano diretor de 2008, uma lei de parcelamento do solo de 99, ou seja, muito defasada, 20 anos de defasagem, não acompanhou sequer a dinâmica do município de Porto Velho e também não traduziu aquele zoneamento de uso que o plano diretor de 2008 propôs para que fosse implementado na lei de desocupação do solo. Então nós temos aqui à direita a imagem do que o plano diretor de 2008 propôs como zoneamento urbano, ou seja, aquelas zonas onde é possível construir e exercer algum tipo de atividade, e aqui à direita nós temos o zoneamento que foi estabelecido pela lei de uso e ocupação do solo, e com suas revisões em 2016, 2017, mas vocês podem verificar que elas não se articulam entre si. Isso é um segundo ponto crucial de fragilidade do processo de urbanização. Um terceiro ponto é que o plano diretor de 2008 ele faz referência ao padrão cultural da ocupação de Porto Velho, baseado na região amazônica. Mas isso não é traduzido nos critérios que estão estabelecidos nas diretrizes do plano diretor. Então ele faz menção a essa regionalização amazônica, mas ele não traduz isso dentro das diretrizes, dos índices, enfim, do regime que está estabelecido. O quarto é que o plano trata superficialmente da diversidade do território municipal, ou seja, das áreas protegidas, das comunidades tradicionais, dos projetos econômicos, não se aprofunda nesses temas, que são temas que foram, ao passar do tempo, ganhando muita relevância, né? E então ficaram obsoletos. O plano ele não conseguiu acompanhar esse processo e deixou esses aspectos a revelia. O quinto ponto é o saneamento básico, que foi também tratado de forma limitada, ou seja, embora ele tenha apontado alguns indicadores de saneamento básico, nem tanto. Ele apontou alguns elementos de saneamento básico, por exemplo, no mapeamento. Pode estar pequeno para vocês observarem, mas aqui em vermelho, na ponta, a gente vê a rede de esgotamento sanitário implantado. Quer dizer, implantado, mas
remetidos, jogados em natura, ou seja, a gente não tem saneamento básico. Então, o plano diretor, ele apontou, mas ele não deu substância à solução nem às diretrizes desse processo de implementação de um plano de saneamento básico. O sexto ponto é que aborda duas diretrizes prioritárias, ou seja, a contenção da expansão urbana e a indução do desenvolvimento urbano condicionado à estrutura viária. Dois problemas, um problema que é marcante, que é a questão da expansão urbana, que nós todos sabemos que nós passamos por um processo de espraiamento profundo da cidade. O que é esse espraiamento? É a expansão ilimitada do tecido urbano. Isso causa grandes prejuízos para a cidade, principalmente porque onera muito o poder público, ou seja, a gente não tem capacidade de absorver os impactos dessa infraestrutura que vai sendo criada frequentemente. Então, é um problema, a expansão urbana tem que ser contida, existem métodos para se conter, existe solução para isso, que está sendo proposto agora nesse plano atual, e a indução do desenvolvimento urbano condicionado à estrutura viária. No entanto, precisava daquele outro elemento, que era a revisão da lei de 99. Mais uma vez, uma incoerência entre legislações que gerou problema por décadas, né? O plano incorporou instrumentos consagrados do Estatuto da Cidade, o que é positivo, porém fez de forma tímida. Ou seja, muitos dos instrumentos que estão naquela caixa de ferramentas do Estatuto da Cidade foram incorporados pelo plano diretor de 2008, mas foram apontados, não foram regulamentados, em sua maioria. Alguns deles foram implementados de maneira equivocada, a exemplo do estudo de impacto de vizinhança, que ele foi condicionado mais ao impacto ambiental do que ao impacto urbano meramente, propriamente dito. Um deles, que foi o que ganhou maior implementação, foi a Odorga onerosa, a partir de um marco de 2010, por uma questão muito pontual, ou seja, ele não atingiu a funcionalização social da propriedade que o instrumento requer, né? E a gente vai falar sobre isso um pouquinho depois. O oitavo ponto é que o tema da habitação de interesse social, a ele não foi dado tanta ênfase, ou seja, ele foi enfatizado muito mais no plano de habitação que foi produzido em 2011, mas dentro do plano diretor a gente não tem o tema habitação tratado de maneira enfática. O próprio instrumento que foi regulamentado, que é a Odorga onerosa, ele tentou ainda dar um suspiro para o tema da habitação, quando ele focou, embora talvez não devesse, mas ele focou a alocação do recurso que é adquirido pela outorga para a produção da habitação de interesse social. O nono ponto é que o plano criou o sistema de gestão municipal urbana, mas foi apenas parcialmente implementado. Parcialmente como? A implementação do conceito da cidade, que hoje requer readequações de competência e composição, e está sendo proposto também. O décimo ponto é um marco que foi dado quando não se previa, e não foi previsto no plano diretor, e não se previa que acontecesse, que foi o fenômeno da grande cheia, né? Então, isso tem que ser abordado, é um elemento que tem que ser abordado a partir de agora. A cheia de 2014, ela traz uma reconfiguração do território de Porto Velho, né? Ela traz novos dilemas para o território de Porto Velho, inclusive focados na regularização viária, no uso, na ocupação do solo e também na segurança de quem ocupa. Então, esse fenômeno de 2014 ele trouxe novas condições que precisariam urgentemente ser contempladas e abordadas dentro de um planejamento urbano, né? E isso também é um elemento que foi trazido, incorporado pela proposta que está sendo colocada agora. Esse documento, o Código de Obras, ele também é um documento que costuma ser polêmico por conta dos níveis, né, dos critérios que ele estabelece com relação à edificabilidade no âmbito do município.